O livro de Enoque, proibido pela Bíblia, revela mistérios chocantes de nossa história. O manuscrito de Enoque começa com um aviso a toda a humanidade e a anjos caídos que tornaram a terra um lugar de devassidão, derramamento de sangue e feitiçaria. O enorme livro proibido foi escrito há cerca de 200 anos, com os primeiros escritos datando por volta de 300 anos antes de Cristo e os registros mais recentes por volta de 100 anos antes de Cristo. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos, judaico e cristão durante os primeiros séculos do novo calendário. Ele revela segredos sobre os quais a Igreja mantém silêncio. De acordo com escritos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato junto ao trono de Deus. Também menciona os anjos caídos e como eles pecaram aqui na terra, ao se multiplicarem com mulheres terrenas e revelarem segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava pronta. A proibição do livro provavelmente foi influenciada pelo fato de conter profecias sobre o próprio Cristo. Fique até o final do vídeo para descobrir o que assusta a Igreja no livro mais misterioso e sagrado de toda a história espiritual da humanidade. Quem é Enoque? Enoque é filho de Jared, descendente do primeiro homem, Adão, em sua 7ª geração, e bisavô do famoso Noé. Ele é um professor e educador, e seu nome se traduz como iniciador. O Antigo Testamento não fala de seus escritos, mas ainda lhe dá um lugar em Gênesis, capítulo 5, versículos 21 a 24, apenas o suficiente para indicar o número de seus anos, 365, confirmando a existência de sua pessoa e descrevendo sua vida na frase lacônica que deu origem a inúmeras interpretações. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Também existe uma lenda de que Enoque é na verdade o rei e sacerdote bíblico Melquisedeque. Uma das explicações tradicionais para a existência paralela da literatura apócrifa cristã ao lado da literatura oficial é que os apócrifos fornecem respostas onde as sagradas escrituras permanecem em silêncio ou se comportam misteriosamente. Enoque também é reconhecido como o criador da escrita e da astrologia. Além disso, ele se comunica com Deus e é um mestre religioso para o povo, um profeta e um sábio. Muitos pais da Igreja, como Justino Mártir, Atenágoras de Atenas, Ireneu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano e Lactâncio, escreveram sobre ele, falando com grande respeito por Enoque. Seus escritos contêm inúmeras alusões ao livro de Enoque e, em alguns casos, defendem explicitamente o uso do próprio livro como escritura. Voltando ao livro de Gênesis, onde Enoque é descrito como o 7º dos 10 patriarcas antes do dilúvio, cada um deles teria vivido por vários séculos. Gênesis capítulo 5 apresenta a genealogia dessas 10 pessoas, desde Adão até Noé, indicando a idade em que cada um se tornou pai do próximo, bem como a idade de cada um ao falecer. No entanto, observamos aqui que Enoque é uma exceção, sendo dito que ele não viu a morte, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Além disso, Gênesis capítulo 5, versículos 22 a 24, afirma que Enoque viveu por 365 anos, o que é significativamente menos do que os outros patriarcas pré-diluvianos, que são registrados como tendo morrido com mais de 700 anos. O breve relato de Enoque no capítulo 5 de Gênesis conclui com a escrita enigmática de que não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Tudo o que narramos a seguir, visto em uma escala maior, demonstra a grande devoção de Enoque ao Senhor, e respectivamente o grande amor do Senhor e o tratamento especial dado a Enoque. De acordo com certas teorias, Enoque foi transportado vivo para o reino de Deus como um de seus anjos. É assim que as palavras "ele não viu a morte" são interpretadas. Vamos agora examinar os 5 volumes escritos por Enoque para entender o que está dentro e o que é assustador. O Livro dos Vigilantes. O livro começa com uma introdução que afirma que Enoque é um homem justo, cujos olhos foram abertos por Deus, de modo que ele viu as visões enviadas a ele por Deus no céu. Lhe foram mostrados os filhos de Deus, e a partir deles ele ouviu tudo e entendeu o que viu. Mas o que ele viu não acontecerá a esta geração, mas a uma geração que ainda está por vir.
O livro também fala da vinda de Deus à terra no Monte Sinai, com seus exércitos, para pronunciar juízo sobre a humanidade. Ele explica como todas as coisas são predestinadas por Deus e acontecem no tempo designado por Ele. Os pecadores perecerão, enquanto os grandes e os justos continuarão a viver na luz, na alegria e na paz. A primeira seção do livro descreve a interação dos anjos caídos com a humanidade. Samiasa forçou os 199 anjos caídos restantes a tomar mulheres humanas como esposas e ter filhos com elas. Samiasa, o líder deles, disse: "Temo que vocês não concordem realmente em realizar essa ação e eu sozinho terei que pagar a pena de um grande pecado." E todos responderam e disseram: "Vamos todos jurar e nos comprometer por meio de juramentos mútuos a não abandonar esse plano, mas a realizar esse ato." Então todos eles juraram e se comprometeram com maldições mútuas sobre ele. Eram 200 no total, os que desceram na época de Jared no topo do Monte Hermon, e eles o chamaram de Monte Hermon, porque tinham jurado e se comprometido lá com juramentos mútuos. Isso levou à criação dos nefilins ou gigantes, conforme descrito no livro. Eles engravidaram e deram à luz grandes gigantes cuja altura era de 300 côvados. Esses gigantes devoraram todo o trabalho dos homens. Houve grande perversidade e caos na terra. O livro também aborda a influência corruptora dos anjos caídos sobre a humanidade, em particular Azazel. E Azazel ensinou homens a fazer espadas, facas, escudos e couraças, e ele lhes mostrou os metais da terra e como trabalhar com eles. E ele os ensinou sobre braceletes, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, todos os tipos de pedras preciosas e todos os agentes de coloração. E surgiu muita maldade, eles cometeram fornicação e se desviaram e corromperam seus caminhos em todas as suas ações. Samiasa ensinou encantamentos e cortes de raízes, Armaros a resolução de encantamentos, Baraquiel a astrologia, Cocabiel as constelações, Ezequiel o conhecimento das nuvens, Araquiel os sinais da terra, Shamsiel os sinais do sol e Sariel o curso da lua. Então Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel apelam a Deus para julgar os habitantes do mundo e os anjos caídos. Deus envia Uriel para informar Noé do cataclismo iminente e do que ele deve fazer. Então o Altíssimo disse: "Vá a Noé e diga-lhe em meu nome, esconda-se, e revele a ele o fim que está se aproximando, que toda a terra será destruída, e um dilúvio virá sobre toda a terra e destruirá tudo o que nela existe. E agora, instrua-o para que ele possa ser salvo, e sua descendência possa ser preservada por todas as gerações do mundo." Deus ordena a Rafael que prenda Azazel, dá instruções a Gabriel sobre os nefilins e ordena a Miguel que amarre os anjos caídos. Livro de Provérbios. Os capítulos 37 a 71 do livro de Enoque são referidos como o livro de Provérbios. Aqui o debate acadêmico se concentra na tese de que ele se baseia no livro dos vigilantes, servindo como um suplemento, em que apresenta o desenvolvimento adicional da ideia do último julgamento e da escatologia, lidando não apenas com o destino dos anjos caídos, mas também com os reis, ímpios da terra. O que é interessante neste livro é que a expressão filho do homem é usada para o herói escatológico que também é chamado de justo, o escolhido e o Messias, sentado no trono de glória no último julgamento. O uso mais antigo de filho do homem, como um título específico nas escrituras hebraicas, é encontrado no livro de Enoque, e seu uso pode ter desempenhado um papel na compreensão e uso do título pelos primeiros cristãos, o livro astronômico. 4 edições fragmentárias do livro astronômico foram encontradas em Qumran. Elas também incluem elementos que não são encontrados em versões posteriores do livro de Enoque. Este livro contém descrições do movimento dos corpos celestes, bem como o conhecimento do cosmos, e revelado a Enoque durante suas jornadas nos céus quando guiado por Uriel. Ele descreve o calendário solar, que mais tarde também foi descrito no livro dos Jubileus, usado pela seita do Mar Morto. O ano era composto por 364 dias, divididos em 4 estações iguais de 91 dias cada. Cada estação consistia em 3 meses iguais de 30 dias cada, mais um dia adicional ao final do 3º mês. Assim, o ano inteiro consistia exatamente em 52 semanas. Cada ano e cada estação sempre começavam na quarta-feira, que era o 4º dia da criação, conforme relatado em Gênesis.
o dia em que as luzes no céu, as estações, os dias e os anos foram criados. O livro Sonhos. Ele contém visões da história de Israel, remontando ao que a maioria interpreta como a revolta dos Macabeus, datada do período macabeu por volta de 163 a 142 a.C. Segundo a Igreja Ortodoxa Etíope, ele foi escrito antes do dilúvio bíblico. O livro continua com visões e narrativas alegóricas da história de Israel, onde animais são usados como símbolos de seres humanos e pessoas como símbolos de anjos. A mensagem de Enoque. Os estudiosos datam este manuscrito em algum momento por volta de 170 anos antes de Cristo. O livro é dividido aqui em 5 subseções. Apocalipse das Semanas. Esta subseção narra a história do mundo usando uma estrutura de 10 períodos chamados de semanas, sendo 7 relacionadas ao passado e 3 a eventos futuros. O clímax está na 7ª parte da 10ª semana, quando um novo céu aparecerá. E haverá muitas semanas incontáveis até a era, e tudo estará na bondade e justiça. Exortação. Esta breve lista de exortações para seguir a justiça, proferidas por Enoque a seu filho Matusalém, é uma ponte para a próxima subseção. Epístola. A primeira parte da epístola descreve a sabedoria de Deus, a recompensa final dos justos e o castigo dos ímpios, e os 2 caminhos separados da justiça e da injustiça. Em seguida, há 6 oráculos contra os pecadores, o testemunho de toda a criação contra eles e a garantia do destino após a morte. O nascimento de Noé. Esta parte é encontrada nos fragmentos de Qumran, separada do texto anterior por uma linha em branco, aparecendo como um apêndice. Ela conta sobre o dilúvio e Noé, que nasceu com a aparência de um anjo. Conclusão. Esta seção não é encontrada em Qumran e é considerada obra do último redator. Ela enfatiza a geração da luz, em oposição a pecadores destinados às trevas. Por que este antigo livro da Bíblia é negligenciado e até proibido pela religião oficial, apesar de conter tanta história sobre nossas raízes? O que mais ele diz? Já ficou claro que uma das razões para a proibição do livro provavelmente é devido ao fato de que, desde o início, ele começa com um aviso à humanidade descrevendo o julgamento divino que recairá sobre todos aqueles que não são dignos da salvação. O que se segue é a explicação de como os gigantes sedentos de sangue, também conhecidos como nefilins, que percorriam a terra, descritos no Gênesis, surgiram. Eles também servem como uma explicação para o dilúvio, mas Deus ainda alertou Noé e salvou o povo. As narrativas das viagens de Enoque pelos reinos dos céus, que detalham os poderes celestiais e a crueldade que aguarda as pessoas depravadas, também podem ser motivo de aversão. Estará o problema da igreja enraizado no fato de assustar os fiéis com informações tão detalhadas, e talvez porque alguns fatos nessas informações sejam inconvenientes? O livro fala diretamente e abertamente sobre estranhas criaturas com tecnologia avançada que visitaram a Terra. Eles compartilharam sua tecnologia com sua prole híbrida, o que foi um grande prejuízo para a humanidade. O livro descreve de forma bastante clara como e por que todas as evidências disso foram aniquiladas pelo dilúvio. Uma coisa é certa, há algo neste livro que incomoda muitas pessoas. Não será isso uma prova de que antigas civilizações extraterrestres visitaram a Terra? Com quem e como que Enoque subiu e desceu durante suas viagens ao céu? Pode-se supor que eram extraterrestres e que Enoque estava em contato com um dos governantes dessa sociedade? Estas são perguntas que ninguém está procurando respostas hoje em dia. Pelo menos, não abertamente, pois esses escritos foram negados e rotulados como apócrifos. Tudo o que temos a fazer é ler nas entrelinhas e esperar pelo dia em que a verdade nos será revelada. Espero que tenha gostado desse vídeo intrigante. Se você curtiu e ficou fascinado com essa história, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos incríveis como esse e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum próximo vídeo. Se você tiver alguma teoria ou se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários abaixo. Adoraríamos ouvir a sua opinião. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo cheio de mistérios e curiosidades históricas. Um grande abraço.